Olá, queridos, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao mais bate-papo do IEPREV, de segunda-feira, toda 9 horas da noite. É uma frustração eu estar aqui com vocês hoje, né? Me perdoem por não ser uma Ana Paula Fernandes, né? Como a gente sempre está habituado, mas infelizmente a nossa Ana, ela teve um probleminha de saúde, uma indisposição. Está bem, mas não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, espero não desapontá-los e termos hoje uma noite muito agradável. Até porque a gente tem super convidadas hoje, a doutora Beatriz, a doutora Thaisa, que a gente vai trazer, a Thaisa, que a gente vai trazer assuntos muito pertinentes para a advocacia, né? Um dos problemas, assim, do advogado, eu acho que, sem dúvida, é em relação à precificação dos honorários advocatícios e também a gestão do escritório, né? É muito dificultoso para o advogado, para ele dar um valor, né, para a atividade que ele exerce, para ele precificar o real trabalho que ele entrega para o cliente dele. E, normalmente, o cliente, ele nunca quer gastar, né? Nunca quer pagar um advogado. E a gestão do escritório também. Eu acho que para ser um advogado, você precisa ser, antes de tudo, um grande empreendedor. Então, a gente vai trazer aqui hoje, né, começando com a doutora Beatriz Maxini, espero ter falado corretamente. Se eu errei, a doutora, por favor, me corrija, doutora. Então, eu vou trazer ela aqui para falar com a gente um pouquinho. A doutora Beatriz, ela é autora, né, de livros, ela é consultora em formação de preços, em gestão financeira, ela é especialista em controladoria financeira, mestrando em governança, sustentabilidade, formada em ciências contábeis. Então, tem um vasto conhecimento para trazer aqui para a gente hoje em relação de como precificar esse trabalho, né, de como a gente pode, o advogado pode cobrar, assim, o trabalho dele de forma valorosa, de que realmente é justo, né, doutora? Então, eu queria que a doutora desse uma breve introdução para a gente, assim, em relação ao trabalho da doutora. Muito boa noite, seja bem-vinda ao IEPREV. Sim, boa noite, né? Muito obrigada aí por esse convite. Já estive com vocês, acho que foi, não sei se foi esse ano, se foi o ano passado. Sempre uma energia muito boa aí de todos que participam, né? Dessa live, desses encontros. Gente, então, né? Eu me chamo Beatriz. Eu trabalho com esse tema de precificação e finanças, né? Na advocacia, vai fazer 9 anos. Tenho 2 livros nessa área, para quem não conhece, Honorários Advocatícios aqui e Valorização dos Honorários, livros onde eu trato sobre gestão financeira, né, do escritório e precificação de honorários, né? Então, quem nunca ficou uma reunião inteira pensando quanto é que eu vou cobrar, e chega na hora ali de passar o preço para o cliente, às vezes você se sente inseguro, ou você pensa assim, se eu cobrar muito, o cliente não vai fechar, mas eu também não quero cobrar um valor e pagar para trabalhar. Hoje eu já tive a oportunidade de estar em 18 estados do Brasil, mais de 105 cidades, atendo muitos escritórios da área previdenciária. Estava hoje, gente, gravando para o congresso do IEPREV, falando sobre precificação dos serviços. Então, assim, tem muita coisa bacana para compartilhar nesse tempo com vocês, hoje à noite. Amanhã eu estou lançando o 3º livro, que vai completar aí a trilogia, né, de precificação e finanças. Depois, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá no meu perfil do Instagram, no Facebook também. E eu estou muito feliz aí por lançar agora Gestão Financeira na Advocacia, e vai ser aí uma trilogia, né, que traz esse tema aí que hoje é fundamental para os escritórios de advocacia. Bruna, não estou te ouvindo. Não sei se o pessoal está te ouvindo, é só eu? Agora deu. Eu sou nova aqui, vocês têm que me perdoar, que eu esqueço de desabilitar o microfone, e habilitar e desabilitar. Então, que bom, doutora, tem muito para engrandecer para a gente aqui nessa noite, né? Eu quero mandar um abraço especial para a doutora Ana Paula Fernandes, que está aqui nos comentários, está podendo nos acompanhar. Melhoras, doutora, fique bem, né? Para segunda-feira que vem está aqui conosco, então, com toda a saúde e alegria que lhe é peculiar.
Grande abraço também para a coordenadora Viviane, coordenadora do IEPREV, aos coordenadores que já estão aqui, né? A doutora Andréia, ao meu esposo, Diego Ortiz, Carla Bavoso, todos muito bem-vindos. Maria Estela, Lidiane, Joélia, uma boa noite para os doutores. Doutora Beatriz, então, para a gente dar início, assim, ao nosso assunto, né, um assunto que é muito interessante para todos os advogados e que há muitas dúvidas, né, para toda a categoria, principalmente para a gente que é previdenciarista, né? Eu acho que o previdenciarista ele tem uma dificuldade ainda maior de cobrar os honorários, porque ele está lidando com uma parcela da população que é um pouco mais vulnerável, né, que nem sempre tem um dinheiro ali para pagar os honorários, mas eu acho que é muito importante, né, a cobrança dos honorários advocatícios, e o advogado, sim, ele tem que se valorizar. Até mesmo porque eu acho que é incondizente, né, o advogado, ele não cobrar um determinado valor, né, ele exercer ali o alvitamento dos honorários advocatícios, e ao mesmo tempo ele tem que se especializar, tem que se atualizar, é muito caro para o advogado, né, para ele se manter atualizado, para ele se manter sempre especializado. Então, assim, a doutora, o que a doutora poderia falar para a gente? O que a doutora realmente, o que vende para o seu cliente? Como é que se vende para o cliente, né? Poderia falar um pouquinho para a gente? Sim. Então, gente, algo que eu comento muito, né? E vocês podem achar muito conteúdo meu, né? No YouTube, eu tenho um canal disso, no IGTV do Instagram, nos livros. E uma primeira pergunta que eu quero fazer para quem está nos acompanhando aqui é isso, né? Você já pensou no que você realmente vende para o seu cliente? Porque você pode pensar assim, eu vendo serviço jurídico, eu vendo conhecimento, eu vendo experiência, eu vendo especialidade. O que você realmente vende para o seu cliente? Você já pensou sobre isso? Por quê? Nós vendemos tudo isso sim, mas vendemos, gente, através do nosso tempo, através das nossas horas de trabalho. Então, por mais que você cobre, um percentual do êxito, eu vou cobrar, puxa, não tem essa questão de precificação no previdenciário, porque eu vou acordar ali um êxito com o cliente. Gente, tá super fresquinho aqui na minha cabeça hoje, porque eu tava gravando para o congresso hoje de manhã, né? Então, sim, tem metodologia de precificação para cobrança no previdenciário. Então, uma primeira coisa importante de você pensar é o que você realmente vende para o cliente. Você vende o teu tempo, você vende as tuas horas de trabalho, independente se a cobrança está sendo por hora ou não, porque a gente sabe que o nosso cliente ele não vai pagar por hora. Mas, por exemplo, para eu calcular o valor de uma consulta, para eu saber qual é o potencial de faturamento do meu escritório, eu vou analisar o quê? O tempo que eu tenho disponível, o tempo que a minha equipe tem disponível para atender a demanda de todos os clientes. E uma segunda coisa importante, gente, na precificação. Todo processo dentro do escritório, ele gera custos e despesas. Então, enquanto o processo estiver dentro do escritório, ele vai gerar custos e despesas. E a pergunta é, quanto custa um processo dentro do seu escritório? Então, assim, eu amo trabalhar nessa área, eu vi grandes transformações, né? Amanhã até, inclusive, eu vou estar fazendo uma imersão e um dos meus clientes, que faz 5 anos já que eu atendo em consultoria, tem um escritório previdenciário em São Paulo, e, gente, eu sei que dá trabalho você organizar as finanças, gente, muito atendimento, às vezes você fica o dia inteiro dentro da sala de reunião ali, ou na tua sala, atendendo, enfim, e como saber se realmente você está deixando lucro, porque o que vai sustentar o escritório a longo prazo, gente, não é a receita do processo, é o lucro. Então, uma coisa muito importante é você analisar o tempo que você aloca de trabalho em cada contrato, em cada processo, em cada serviço que você faz e quanto custa esse cliente dentro do teu escritório. Porque enquanto o cliente estiver dentro do escritório, ele está gerando custos e despesas. E a verdade, Bruna, é que todo custo e despesa eu tenho que repassar no preço para o meu cliente, né? Então, vem essa questão importante de você saber quanto custa o meu tempo, né? Isso vai fazer muita diferença também na precificação, no teu dia a dia. Gente, um dos maiores gargalos que eu tenho visto no escritório hoje
é gestão do tempo, né? Então, até a doutora Carla aqui comentou que nunca cobrou consulta, é um desafio mesmo. Gente, uma dica que eu dou: cobre a consulta, mesmo que você venha depois abater isso ou descontar isso nos honorários ou algo assim, ou num futuro êxito. Eu acho que é o contrário, que ela disse que ela sempre cobrou, né? Sempre cobrou consulta. Eu sempre cobrei. Desculpa, em honorários iniciais. Eu tô tão acostumada a ouvir o pessoal falando que é raro, de você cobrar a consulta. Então, a doutora Carla já tá entre alguns, assim, né, que conseguem já cobrar essa consulta. Então, mas serve a dica também, se você não consegue cobrar a consulta, você, de repente, cobrar e abater isso num fechamento futuro do contrato ou algo assim. Por quê, gente? Receita a curto prazo é bom para o caixa. Tudo se resume, Bruna, a alocação do tempo versus quanto custou esse determinado contrato dentro do meu escritório. Você comparar o custo e o gasto que você aloca para gerar uma determinada receita, para gerir aquele determinado processo. Enquanto o processo estiver dentro do escritório, ele vai estar gerando custos e despesas. E, doutora, me diz uma coisa, e como é que eu faço, assim, né? Como é que o advogado faz para ele parametrizar, assim, quais são os parâmetros para ele precificar? Como é que ele vai saber o valor que ele vai cobrar para cada trabalho que ele exerce? Sim. Gente, uma super dica que eu dou, olha só, como é mais fácil até precificar no previdenciário. A gente tem muitas vezes o valor da causa. Então, vamos lá, você tem o valor da causa e você fala assim, se eu cobrar 20%, 30%, então você tem um determinado valor que você tem de expectativa ali de ganho. O que a gente tem que fazer no previdenciário é validar se esse valor que você tem como expectativa ali realmente vale a pena para o teu escritório. Então, gente, tem uma sigla que eu chamo de CMP, custo médio do processo dentro do escritório. Então, um cálculo bem rápido que você pode fazer, eu quero deixar aqui uma dica e uma base de cálculo. Primeira dica que eu dou, gente, é você planilhar todos os processos que você tem dentro do escritório e fazer um levantamento do valor que você tem a receber, da previsão de recebimento desse processo, tá? Para você ter uma ideia de qual é o valor que você está gerindo dentro do escritório. Qual o valor da sua carteira? 200 mil? 1 milhão? 5 milhões? Quanto você tem a receber nos processos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? Você pode construir uma projeção de faturamento do escritório. Eu chamo de painel analítico de recebimentos. Gente, faz muita diferença você saber quanto o escritório tem a receber nos próximos anos, você trabalhar com uma estimativa. Segunda coisa, como que eu posso saber quanto está custando um processo dentro do meu escritório? Gente, você pode pegar a quantidade de processos que você tem hoje dentro do escritório e fazer um levantamento do teu gasto total. Planilha, né? Ou faz um cálculo ali, custo com equipe, um fixo dos sócios, aluguel, condomínio, secretária, a copeira. Gente, aquele cafezinho, aquela bolachinha que não pode faltar na recepção para os clientes que gostam, né? Faz um levantamento de todos os gastos e divide esses gastos pela quantidade de processos que você está movimentando dentro do escritório hoje. Por quê, Bruna? Você só despende tempo para processo que tem movimento. Não adianta dividir pela quantidade de processos que você tem na carteira. Não, você tem que saber esse custo total que você tem é para atender os processos que estão gerando demanda. Se você pegar o gasto total e dividir pela quantidade de processos, você vai ter uma ideia de quanto está sendo o CMP, o custo médio de um processo dentro do escritório. Gente, isso é muito importante, porque se você sabe quanto custa, vamos fazer uma conta bem simples, tá? Conta de padeiro aqui, só para a gente entender a metodologia. Vamos supor que o processo custa R$100 por ano dentro do escritório. Estou jogando um número baixo aqui, tá bom? R$100 por ano. E o processo ficou dentro do escritório aí 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quanto ele vai custar ao longo desses anos? Se por ano ele custa R$100, em 5 anos, R$500. Se o processo custa R$1.000 por ano, ao final de 5 anos, R$5.000. Compara esse valor com o êxito da causa. Para você ter uma ideia. Puxa, esse processo cobriu o custo?
que ele estava gerando? Ou ele só, o êxito aqui pagou só o gasto que eu tive? E a verdade, Bruna, é que um processo às vezes acaba compensando o outro, mas é interessante você ter essa projeção de a receber, de processos que você tem a receber dentro do escritório. Isso é bem interessante. Não, é excelente. E eu não vejo nenhum advogado assim. Eu nunca presenciei um advogado fazer essa conta, planilhar realmente, né? Todos os gastos que tem, o que entra, o que sai, qual é o custo efetivo de um processo. Não se sabe qual é o custo efetivo de um processo, né? Os deslocamentos para audiência, para pesquisa em campo, de documento, enfim, é uma série de gastos que tem no dia a dia e que não é computado ali. E muitas vezes o advogado previdenciário, ele faz contratos de risco. Isso também é um problema, né? Às vezes não tem ali um contrato bem formulado, que preveja todas as situações, no contrato, de repente, não tem a previsão de que se o cliente desistir da ação vai ter um custo, né? Às vezes o cliente desiste da ação, a pessoa já protocolou, já peticionou, já movimentou o processo, já gastou tempo e dinheiro e não tem nenhuma contraprestação daquilo, porque não tem uma previsão no contrato de honorários. Então, realmente, eu acho que redigir um bom contrato de honorários, também prevendo todas as situações planilhadas, né, é muito importante. Sim, exatamente. Olha, gente, esse levantamento é um divisor de águas dentro do meu escritório. Eu escuto isso dos meus clientes. Gente, às vezes você já aproveita e já faz uma limpa. Tem um cliente meu que ele planilhou quase 2.000 processos, gente. Nossa. Na mão, estava tudo na pasta, na gaveta, ele já aproveitou para digitalizar, para colocar no sistema, para planilhar. Eles ficaram chocados. 13 milhões a receber nos próximos 10 anos. Pensa a felicidade desse cliente, que não fazia ideia de quanto ele tinha a receber, quanto eram os valores das ações, tanto que foi interessante, sabe, doutora, que nesse tempo de pandemia, eles tiveram uma queda na receita, como muitos escritórios talvez tiveram, mas eles estavam assim, ok, a gente sabe que as perspectivas aí para o próximo trimestre, para o ano que vem, são boas. Então, a verdade, gente, é que quando a gente trabalha com previsão financeira, previsão dos honorários, ele traz um pouco mais de leveza para nós, né? Finanças ou traz peso ou traz leveza, né? E realmente o financeiro, ele é o coração do escritório. Se ele parar de funcionar, as outras áreas rapidamente vão ser afetadas. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de levantamento. Eu não advogo já há um bom tempo. Na verdade, eu exerço uma função pública, né? Eu sou conselheira no Conselho de Recursos da Previdência Social e advogava lá uns 7 anos atrás. Hoje eu tenho um processo e outro só em outras áreas, mas quando a gente é jovem e inicia na advocacia, é muito mais difícil, né? A gente não tem noção dessas questões, né? Realmente financeira, de fazer um planejamento do escritório, de todos os gastos. E como é importante essas lives, principalmente para quem está começando agora. Às vezes a pessoa até já trabalha anos na área e não tem toda essa... eu diria, todo esse planejamento, todo esse cuidado que deveria ter realmente, né? E o livro da doutora, então, vai ser uma boa pedida aí para todo mundo se organizar, né, no financeiro. Sim, com certeza. E doutora, para o cliente entender, para ele reconhecer o valor desse trabalho, qual que é a dica que passaria para o advogado? Sim. Gente, uma coisa muito importante, né? Até você estava lendo o meu currículo, eu falei, eu preciso mandar atualizado para o IEPREV, porque eu já sou mestre agora, na época eu ainda estava mestrando quando eu comecei. Mas em maio, né, eu defendi a minha tese de mestrado e eu estudei sobre a percepção do consumidor para o preço que a gente paga para ele. Quando que ele está disposto a pagar mais? E algo que eu descobri muito importante, doutores e doutoras, eu até postei esses dias no meu Instagram, o pessoal gostou muito, que eu falei assim, gente, negociação com o cliente começa com relacionamento e empatia. O cliente, ele não está contratando o seu escritório, ele não está contratando o seu serviço, ele está contratando você. Então, se a gente cumpre bem essas etapas comerciais com o cliente, digamos assim, que é gerar conexão, que é gerar relacionamento, você não focar no fechamento da proposta quando você está conversando com o cliente. Você focar na entrega que você vai fazer. O fechamento da proposta vai ser consequência. Então, tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, ele diz assim, ó, por algum motivo as pessoas se baseiam no preço e não nos valores. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Como que você pode agregar valor
ao preço que você está passando para o seu cliente, né? E algo assim que eu falo, sabe, doutora? Nós precisamos ser os melhores para o nosso cliente, os melhores tecnicamente. Temos que estudar, temos que buscar atualização, temos que trazer para a precificação o mesmo nível de técnica e profissionalização que a gente tem na parte jurídica. Não podemos passar preço de acordo com a cara do cliente, não podemos ter essa insegurança na precificação, porque às vezes o cliente pode levar isso para a parte técnica, quando na verdade a insegurança às vezes está na questão da precificação. Então, eu realmente tenho visto mudanças transformadoras quando o escritório para dar uma atenção para o financeiro, né? Hoje, no meu escritório, a gente gerencia departamentos financeiros de escritórios, então a gente sabe o que é o dia a dia. E o advogado, ele precisa dividir o tempo dele. Às vezes, você, sócio aí, atende o cliente, faz o prazo, faz a audiência, faz o administrativo, vê se o alvará caiu na conta, faz repasse para o cliente. Então, assim, é muita coisa para fazer. E o nosso tempo é muito limitado. Então, você vai ter maior retorno financeiro na atividade fim do teu negócio. Por isso, né, que eu deixo a indicação de leitura para vocês aqui dos 2 livros. A doutora Ana Paula já tem, né? Eu sempre converso muito com ela, muito querida, né, também. E, gente, vale a pena buscar profissionalização, conhecimento sobre isso, porque faz diferença. Não, com toda certeza. E o doutor Pedro Santos, ele fez um levantamento que eu achei interessante, ó. Ele fala que sempre teve dificuldade de cobrar consulta, como todos nós, né? Mas depois que comecei a cobrar, já cheguei a ouvir que estava barato, pelo tanto de informação que entregam. Eu acho que é a autovalorização também, né, do serviço que está prestando, gente, né? Nesse livro aqui, doutor Pedro, até o título fala, né, valorização dos honorários advocatícios, né? O advogado é o principal responsável pela valorização dos seus honorários. Gente, não dá para esperar do cliente. Eu não sei você, mas eu nunca ouvi o cliente falar, não, doutora, você está cobrando muito barato, no mínimo o dobro. Não, geralmente é o contrário. E aí eu pergunto, né, quais são as esferas de negociação com o cliente? Nós não podemos lá começar a negociação com 30 mil e fechar por 7, mas que parâmetro que eu estou usando? Então, gente, você fazer um levantamento dos teus gastos financeiros, você realmente planilhar isso, ter uma previsão de recebimento, vai fazer muita diferença e vai te ajudar na precificação. Não, excelente. Eu acho que é justamente isso, né? E o que a doutora, para fechar, a Beatriz agora tem um compromisso, por isso que a gente deu até uma corridinha para iniciar, né? Só para finalizar, então, assim, o nosso raciocínio, o que você acha que mais agrega valor? Assim, o que poderia demonstrar para o cliente que mais agregaria valor, né? Sim. Gente, então, a percepção do cliente para o preço tem que ser de uma forma positiva. E eu deixo sempre essa tarefinha nas minhas aulas, nas minhas mentorias. Você precisa listar pelo menos 3 diferenciais que o teu escritório tem, porque é esse diferencial que vai na percepção do cliente. Então, assim, lista 3 diferenciais do teu escritório, porque isso vai te ajudar a agregar valor. Você é responsável pela atmosfera da reunião com aquele teu cliente, seja presencial, seja online, e a primeira coisa a fazer é gerar relacionamento, conexão, atenção, foco na entrega, não só no fechamento da proposta, né? Às vezes a gente tá tão ali preocupado em trazer contratos, em fechar contratos, mas e a entrega para o cliente? Porque é isso que vai contribuir para a tua marca, nome, reputação, experiência, especialidade, que vai agregar valor ao teu preço, com certeza. Não, que ótimo. Ficou até um gostinho de quero mais aqui, Beatriz, contigo. Porque são tão importantes as informações que você está passando para a gente. Eu acho que é uma dificuldade tão grande do advogado em relação à cobrança dos honorários, da autovalorização, da valorização da categoria profissional, né? E com toda certeza, a Ana vai proceder aqui contigo com muitas lives ainda, com o teu novo livro, que tu vai ter um livro novo também, né? Que vai estar por publicar. Então, trazendo assuntos fresquinhos para a gente também. Então, eu agradeço muito, né, a tua presença aqui com a gente hoje, em nome do EPREV, da doutora Ana Paula Fernandes, de todos que estão te ouvindo. E se puder, então, se despedir da gente, para eu já chamar a nossa amiga doutora Thaisa.
Sim, gente, muito obrigada. Eu espero aí que as dicas que eu tenho dado façam, que eu falei, né, façam diferença no seu escritório. Gente, amanhã tem uma imersão de precificação e cobrança de honorários de 6 horas. Quem quiser dar uma olhadinha, tem lá no meu Instagram, BAM_ADV. As inscrições vão até 10 horas da noite e tem como bônus, Bruna, o terceiro livro, Gestão Financeira, nessa inscrição. Tá bem baratinho, gente, R$ 247. Quem tiver interesse em participar, fica o convite. Quem não puder assistir, vai ter a gravação completa do evento também. E quem quiser aí ouvir bastante sobre precificação, amanhã é a oportunidade, né? Um grande beijo para vocês, um beijo para a Ana também. Gente, obrigada e até a próxima. E para quem vai estar no congresso do IEPREV, a gente se vê lá online. E para comprar os livros, Beatriz, como é que a gente faz? Sim, tem na internet, gente, pela editora Juruá, ou lá no meu perfil também. Eu tentei deixar aqui nos comentários, mas eu não consegui, mas é bem facinho, gente, BAM_ADV, vocês encontram lá, quem quiser autografado, eu autografo e mando pelo correio também. E olha, eu deixo a dica da leitura, e tem bastante vídeo no canal do YouTube também, especificamente sobre precificação no êxito, que vale a pena dar uma conferida aí, eu acho que fica, aí uma informação complementar ao que a gente conversou hoje. Com toda certeza. Muito obrigada, viu, Beatriz? Um grande abraço para ti, viu? Saúde. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Então, meus amigos, agora a gente vai chamar a doutora Thaís Ozon. Ela é especialista, né, em direito previdenciário, sócia e fundadora do escritório de advocacia Ozon e Tomás Advogados, consultora, mentora de escritórios, uma verdadeira especialista em gestão, né? Em gestão do escritório, que é outra dificuldade que os advogados têm. Eu acho que a precificação e a gestão, elas andam juntas, né? Então, por isso, de trazer hoje as duas aqui conosco, e com toda certeza, para, de repente, a partir de amanhã, já vocês terem um novo planejamento por escritório. Então, muito bem-vinda, doutora Thaísa. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Bruna. Obrigada. Sempre feliz em fazer parte, né, do IEPREV mais uma vez aqui com vocês. Também sentindo a falta da Ana, mas muito bem representada pela Bruna hoje. Obrigada. Então, obrigada por estar aqui mais uma vez, falando daquilo que eu tanto amo e exerço todos os dias com muito amor, que é a gestão, né, do escritório de advocacia. Muito obrigada. A gente que agradece, imagina, é uma questão também, assim, de muita dúvida dos advogados em relação da gestão do escritório. Porque quando o advogado, na verdade, quando a gente se forma em bacharel em Direito, que tem aquela dúvida, né? Será que eu vou prestar concurso? Será que eu vou ser advogado? Que carreira que eu vou seguir? E eu sempre falo para os colegas, se você se acha um empreendedor, você pode advogar. Se não, é bom prestar concurso. Porque o advogado, acho que antes de tudo, ele tem que ser um verdadeiro empreendedor, né? Ele tem que saber lidar, que é uma empresa, uma verdadeira empresa, o escritório de advocacia. Ele tem que ter uma boa gestão daquilo, porque senão não adianta, né? Não adianta ter um bom conhecimento técnico se não tem um bom conhecimento financeiro e um bom conhecimento do planejamento que envolve, né, toda a matéria do escritório de advocacia. E eu queria começar perguntando para a doutora, então, nesse meio, assim, de pandemia que a gente está, né? A gente está numa fase agora muito complexa, muito dificultosa para todos os colegas da área, que não conseguem muitas vezes estar no escritório, atender os clientes. Então, como fazer a gestão do escritório nesse momento agora, doutora? Bom, na verdade, Bruna, depende de inúmeros fatores, né? Tudo depende do estilo da sua advocacia e em que momento que o teu escritório se encontra. Mas eu sempre digo que existem inúmeras formas de gestão e você precisa encontrar a melhor forma para o seu dia a dia e para a sua rotina, a melhor forma de se gerir e de gerir o seu negócio. Como você disse agora, e que é extremamente importante trazer de novo, o seu escritório precisa ser visto como uma empresa. Eu falei recentemente aqui, numa outra live, mas o meu escritório só tem eu. Não interessa, é o Você S.A., ele precisa ser tratado como uma empresa, ele precisa ter o financeiro separado, ele precisa ter o horário separado, você precisa tratar aquilo com seriedade de uma empresa. Isso é muito, muito, muito sério, muito importante. E, como você mesma falou,
o advogado, ele é verdadeiro empreendedor. A gente não está falando aqui daquele empreendedor de, eu estou querendo criar um negócio diferente, colocar um bonecão do posto no meio do meu escritório para chamar atenção. Não é isso, né? Não é esse empreendedor extravagante, essa coisa totalmente diferente. Mas é aquele empreendedor de pensar de forma diferente, de pensar com a cabeça do cliente, né? É essa que é a ideia. E a gestão está muito nisso. De que forma que você vai fazer isso à distância? De que forma que você vai fazer isso quando você tem outras pessoas com quem você trabalha, né? E que você não está ali todo dia. Porque se você está de forma presencial, é muito fácil. Você chega ali em 5 minutos e você conversa com a pessoa com quem você trabalha. Quando você está de forma remota, você não faz isso dessa forma. Porém, de uma maneira incrível, você consegue organizar melhor o seu tempo para falar com essa pessoa apenas uma vez no dia. Se você está presencialmente, você fala com ela várias vezes ao dia. Eu, como gestora do meu escritório, por exemplo, eu sempre brincava e eu dizia assim, eu era interrompida diversas vezes ao dia. Fazia parte do meu papel, por ser gestora de pessoas, né? Eu estava ali, disponível, e eu era diversas vezes interrompida. Uma pessoa vinha e falava, Thaís, eu preciso de tal coisa, resolve tal coisa, como é que é? O tempo inteiro. Agora, de forma remota, eu produzo outras coisas, resolvo outras estratégias, me ocupo de outras formas, né? Faço outras tarefas, alinho outras coisas, porque as minhas interrupções são interrupções direcionadas. Eu falo todos os dias com todo mundo, com todos os meus sócios, com todos os meus colaboradores, mas eu falo com eles às vezes 1 ou 2 vezes. São interrupções direcionadas. Então a gente precisa pensar no trabalho remoto até de forma estratégica e pensar, eu posso otimizar o meu tempo de forma que eu possa aproveitar isso de uma melhor maneira. Então, ele também veio agregar. E de uma forma muito preciosa, trouxe para a gente uma possibilidade de fazer atendimentos, por exemplo, em todo lugar do país, em todo lugar do mundo. Imagina que até pouco tempo, e eu já queria sempre muito, já tentava fazer isso, de falar, vamos atender esses clientes de forma online, as pessoas que tinham dificuldade de locomoção. E eles tinham uma certa resistência, falavam, não, eu vou lá. E a gente atendia a pessoa que tinha muita dificuldade de locomoção, cadeirante, né, e tal, aí vinha a pessoa, vinha com o ajudante, vinha bastante gente, e a gente tem acessibilidade, tudo bem. Mas às vezes você pensava, poxa, seria muito mais fácil que eu atendesse essa pessoa pelo telefone ali, né, fazendo uma videochamada. E às vezes as pessoas eram resistentes a esse tipo de atendimento. E hoje elas já se obrigaram a ceder a isso, elas se obrigaram a fazer esse tipo de atendimento. E elas aceitam, hoje elas aceitam. E veja que a gente então abriu uma possibilidade. A gente precisa olhar, né, para esse novo perfil, para essa nova maneira, de uma forma muito positiva e pensar de que maneira que eu vou lidar com isso para tirar proveito, né, de uma forma positiva, para fazer com que isso seja mais vantajoso, mais estratégico para a minha maneira de trabalhar. Então, o trabalho remoto, ele pode trazer inúmeras vantagens para todo mundo. Eu hoje posso ter um especialista trabalhando para mim, fazendo peças, enfim, fazendo várias coisas lá no Maranhão. O meu financeiro, por exemplo, hoje não está dentro do escritório. O meu financeiro está fora do escritório. E está tudo bem. Isso tudo pode acontecer de maneira remota, sem problema nenhum. Não, são novos tempos realmente, né? Eu acho que as pessoas elas estão se habituando e para quem trabalha com direito previdenciário é justamente isso, é até mais cômodo, né? Esse distanciamento no sentido de se deslocar é muito difícil mesmo, né? Para quem tem mais idade, para quem é deficiente, enfim, e um celular com câmera hoje em dia todo mundo tem. Né? Então, a gente não pode dizer assim que a acessibilidade virtual é complicada, porque não é, né? As pessoas, em decorrência também de tudo que vem acontecendo, elas tiveram que, com certeza, se atualizar para ter um acesso melhor de forma remota, assim. E é justamente isso, assim, eu acho que é um momento agora
que vai trazer muitas coisas diferentes, e eu acho que a gestão do escritório também vai modificar, né? A questão do trabalho remoto, do advogado se dividir mais entre estar em casa, estar no escritório, como ele vai lidar com os funcionários dele, como ele vai lidar com os prazos, com os atendimentos, com a agenda, primando, de repente, até para uma qualidade de vida, né? Otimizando melhor o tempo dele em relação da loucura que era anteriormente. E tem um ponto também, até que eu queria aproveitar em relação ao que a Beatriz trouxe, porque algo também que nos faz pensar em relação ao trabalho que tínhamos, né, presencial, e agora o trabalho que temos, remoto, levando em conta que todas as pessoas têm acesso a muita informação, a gente agora precisa mostrar muito mais o valor do nosso trabalho ao cliente, né? Porque, afinal de contas, o cliente está, sim, disposto a pesquisar preço e, muitas vezes, fazer leilão com o trabalho. E eu não estou dizendo de forma negativa, não, porque ele pode fazer isso, né? Ele pode fazer isso e ele tem todo o direito de fazer isso. E aí tem muita gente que fala assim, não, mas eu sou muito bom tecnicamente, eu sou excelente, eu sou muito bom, eu estudo todos os dias, eu sei tudo, eu sei toda a jurisprudência, eu sei toda a lei, eu sei toda a doutrina, eu sou totalmente diferenciado naquilo que eu faço. Hoje em dia, conhecimento técnico não é mais diferencial, não é mais. Todo mundo, hoje, só pode exercer atividade de advocacia se for muito bom tecnicamente. Não dá mais para você ser um bom previdenciarista se você for meia boca, tecnicamente. Ainda mais porque agora, a gente nessa transição, a gente tinha uma lei até novembro, até 12 de novembro de 2019, e a partir dali a gente já tem outra. Então, assim, como é que calcula? O INSS calculou desse jeito, estava certo, estava errado. Hoje em dia não dá para ser mais ou menos. Então, a gente precisa agora se olhar e pensar, de que jeito que eu vou mostrar para esse meu cliente que eu tenho valor? Uma vez, até bastante tempo atrás, uma amiga disse para mim, o cliente falou para mim, meu preço é caro, e ela disse, meu preço é caro mesmo porque eu sou muito boa. E é verdade, antes a gente podia dizer, eu sou muito boa, ponto, né? Hoje em dia, o cliente não se convence mais com o simples fato de eu dizer que eu sou muito boa. Eu preciso mostrar para ele que, além de boa tecnicamente, porque se ele foi até mim, com certeza ele já ouviu falar sobre a minha experiência técnica, sobre a minha capacidade técnica, mas eu preciso sim mostrar para ele qual que é o meu diferencial competitivo. Ele vai poder ver que eu o ouço, que eu entendo que eu preciso solucionar o problema dele diante do que ele me fala e não simplesmente do que eu quero impor como solução. Então, tem diversos pontos que são importantes. Veja, o que a Beatriz trouxe é extremamente importante de ser colocado. O meu diferencial é diferente do diferencial do outro colega. Cada um tem suas características, e é por isso que eu sempre falo de uma forma muito enfática a respeito das habilidades comportamentais, de uma forma muito importante, porque, afinal de contas, o advogado sempre foi tido como um ser tradicional que não leva em conta esse tipo de coisa. E hoje, para o mercado, e não digo só o mercado geral, porque o mercado jurídico está incluído nele, nós fazemos parte de um mercado econômico, o planeta faz parte, e o mercado jurídico é apenas uma pontinha dele, e a gente precisa se adequar a esse novo mercado econômico. O mercado jurídico está dentro dele. E o que esse mercado jurídico exige? Experiência do cliente. Esse cliente, ele não busca mais apenas o advogado excelente, maravilhoso tecnicamente. Ele busca uma experiência. Ele quer entender o que eu posso proporcionar para ele. Sabe por quê? Porque ele ouviu que o advogado não vale nada, que o advogado rouba, que o advogado é safado, que o advogado só se aproveita. Essa ainda, infelizmente, é a fama de muitos advogados. A gente ainda, além de tudo, tem que lutar contra essa má fama que ainda temos, porque quer queira, quer não, a gente ainda tem. E a gente precisa mostrar através da nossa empatia, do nosso relacionamento que a gente gera com o cliente, que nós temos outros diferenciais competitivos que o técnico não faz parte. Então, a gente precisa, sim, enumerar qual é o nosso diferencial, quais são as nossas pelo menos três diferenças em relação ao outro, que é o nosso concorrente lá, com todo o respeito. Claro, as pessoas estão cada vez mais exigentes, né, doutora? Não tem mais como seguir naquela velha advocacia. E realmente, os advogados
sofrem um preconceito, né, com os clientes em relação, às vezes, aos más advogados, né, que não atuam com ética, enfim, que acaba sofrendo toda a categoria. E a autovalorização e mostrar o diferencial, acho que é muito importante, realmente, em relação a isso. E só para fazer um adendo em relação à tecnicidade, né, o estudo, atualização, até hoje o IEPREV está com 25% de desconto nas pós-graduações. Então, é muito legal, gente. O advogado previdenciarista, ele tem que ser especialista. Não dá para trabalhar na área previdenciária se não for especialista em direito previdenciário. Isso é eu não consigo entender como tem colegas que não têm uma especialização. Tem que ter, é muito técnico o direito previdenciário, né? São questões muito singulares, não dá para se aventurar. Hoje em dia, precisa de profundidade em tudo que vai desenvolver. Tem também a sala virtual IEPREV com o Dr. Roberto de Carvalho Santos, o nosso presidente, né, presidente do IEPREV, que vai ser na próxima quinta-feira agora. Ele vai falar de todas as alterações, né, da Emenda Constitucional 103 de 2019, do Decreto 10.410 de 2020, em 4 horas aula. Então, é a oportunidade para você se atualizar de todas as modificações que tiveram recentemente no Dr. Roberto de Carvalho Santos. As inscrições é no www.ieprev.gov.br/sala IEPREV. Só para dar um adendo, então, aqui, para não perder a oportunidade. Excelente, muito bem trazido. E exatamente isso é uma verdade, porque, como eu falei, o técnico hoje é o mínimo. Então, se você não tem isso, você nem entra, né, como competidor no negócio, você nem pode entrar no páreo, na corrida, né? E ó, você vê um ponto muito interessante que o Emanuel trouxe aqui, que ele disse que o cliente precisa saber que ele se tornou um amigo, né? E não apenas mais um cliente. Veja que ele usa uma expressão sensacional, que é mais um cliente, porque o cliente está cansado de se sentir dessa forma, com apenas mais um, né? E em segundo lugar, agilidade em tudo, inclusive maior número de informações. O cliente busca isso, ele quer transparência, ele quer ser ouvido e ele quer atenção. Né? O cliente precisa disso, né? E a gente precisa olhar para o cliente dessa forma, agir conforme a cabeça do cliente, pensar conforme o cliente gostaria de ser visto. A gente precisa mudar esse olhar. O advogado sempre teve um olhar assim, muito naquela coisa, não, eu conheço qual que é a solução, e eu vou impor a minha solução aqui para o cliente, porque o cliente é ignorante nesse assunto, ele vem aqui trazendo um problema, então eu já sei, já vou dizer. Vocês já passaram, com certeza, por essa situação, porque eu já passei, reconheço que já passei, o cliente começa a falar, e eu já começo a interromper, já dizendo para ele qual é a solução. Não, eu já sei essa tua revisão, pá, já vou falando. E às vezes nem era aquilo que ele queria. Não era nem, ele estava me contando um caso dele, mas era para resolver outro. Né? Então a gente precisa ficar atento, porque esse advogado, que é aquele advogado que interrompe, que não ouve, esse advogado não existe mais, não pode existir mais. A gente tem que olhar já para o nosso novo caminho, né, para a gente poder ter sucesso realmente naquilo que a gente deseja fazer. O advogado que vai precisar o tempo inteiro explicar o porquê que está cobrando esse preço, certamente foi porque não mostrou o seu valor. Porque, afinal de contas, se você mostra o teu valor, se você mostra o teu diferencial, você tem que ficar justificando por que você está cobrando o que você está cobrando. Então, se você não precisa justificar, é porque o cliente entendeu que vale cada centavo que ele está pagando para você. Né? E aí é que a precificação entra. Você colocou o teu preço, você fez todos os cálculos, você viu quanto que custa o teu trabalho e você agregou valor ao teu cliente. E isso é sensacional. Perfeito. E outra coisa, é uma dificuldade que eu tenho também, e eu imagino que seja uma dificuldade de muitos dos colegas, é a questão do gestão de tempo, né? Fazer a gestão de tempo, lidar com o escritório não é fácil. E como controlar isso, né? Como é que eu organizo o meu atendimento do cliente? Como é que eu organizo os meus prazos? Como é que eu organizo? Eu vou peticionar, eu vou atender? Como seria o melhor modelo, doutora, para a gente seguir assim, de repente, de uma forma mais eficaz, né? Na nossa gestão do dia a dia mesmo do escritório? Em relação a tempo, é muito interessante a gente pensar conforme cada pessoa funciona. Por exemplo, você precisa entender como é que funciona a tua mente, como funciona a sua atenção. Não adianta você fazer, por exemplo, dentro do seu dia, você fazer atendimento, você fazer prazo, você fazer inicial, você atender filho, você fazer comida,
entende? Você está dispersando a sua atenção. O ideal é que você foque a sua atenção em uma coisa e busque fazer várias coisas daquela sua atenção, da mesma forma. Por exemplo, se você acredita que você gasta a sua atenção, você utiliza o mesmo tipo de atenção para fazer um prazo, busca organizar aquele dia da semana para matar os seus prazos. Tem um outro dia da semana que você faz os atendimentos, então você separa aquele dia da semana para fazer atendimentos. Um outro dia da semana, por exemplo, para organizar as suas coisas relativas ao financeiro. E assim você pensa da forma que seja mais adequada para você. Não consigo imaginar uma pessoa que consiga fazer todas essas coisas todos os dias. Não consigo ver que isso possa ser produtivo. A maneira ideal, sem sombra de dúvidas, é que, primeiro, a pessoa entenda todo o seu planejamento, faça isso no começo da semana. Eu faço isso aos domingos, eu vejo como está a minha agenda, mas assim, eu não fico sentada no domingo, olhando, trabalhando, fazendo. Eu vejo como vai ser a agenda já está pronta, né? Ela já aconteceu durante a semana anterior, ela já foi lá programada. Então, a minha secretária já marcou os meus clientes, a controladoria já colocou eventuais prazos para eu olhar, já tem coisas relativas ao financeiro que eu sei que eu vou organizar na minha sexta-feira de manhã. Então, eu sei como que eu vou fazer, né? Então, eu olho no meu planejamento no domingo. Então, eu já começo a minha segunda-feira sabendo o que eu vou fazer cada dia da semana. E aí, eu simplesmente vou fazendo e vou ticando. É lógico que a gente aproveita e usa ferramentas que são interessantes. Algumas pessoas têm softwares jurídicos, né, de controle, por exemplo, tem gente que tem CPJ, né, tem gente que tem outros softwares jurídicos, a grande maioria dos advogados usa o CPJ. Eu, no meu escritório, uso o Legal One, é o outro software. Porém, tem escritórios que têm poucos processos e que daí preferem não utilizar dessa forma. Eu recomendo hoje que tem vários programinhas e softwares que são legais e que são até gratuitos. Tem o Todoist, que é um tipo agenda super particular e que você vai assim, por exemplo, até que seja ir ao banco, levar roupas para a lavanderia, itens pessoais, e você também consegue colocar coisas particulares. E quando você vai compartilhar isso, tem um que eu uso, que também tem o Trello, que é interessante, e tem o Asana, que eu uso também com a minha equipe do Advogado do Futuro. Então, eu e as minhas sócias, a gente usa o Asana para poder trocar essas tarefas. Então, a gente faz isso e funciona demais, porque aí a gente troca tarefas, uma pessoa coloca para outra, isso daqui é da competência da fulana, isso é da Beltrana, e a gente vai trocando ideias. Isso é muito efetivo, porque aí você vai se sentindo mais confortável. Lembrem sempre que tudo que você tira da sua cabeça e coloca no papel ou no aplicativo te traz paz e tranquilidade, porque não tem nada que te tire mais o sossego do que ficar tentando lembrar o tempo todo de alguma coisa, né? Porque você vai ocupando a tua memória e isso vai te tirando a paz, sem sombra de dúvida. Então, a melhor coisa é você ter que ter tudo planejado. Se você não, eu não gosto de coisa de computador, de celular, beleza, anda com uma agendinha, né? Tem gente que usa planner, que também é legal, né? Procura na internet, tem vários super bonitinhos que dá para imprimir e fazer, as meninas super gostam. Então, anote tudo o que você precisa fazer. Se planeje. Planejamento é muito importante. Se você não se planeja, você não consegue executar. E lembrem, se você não se planeja, você sabe para onde você quer ir? Se você sabe, você consegue traçar um planejamento. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Aí você simplesmente vai ao estilo Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. Então, observe para onde você quer ir, trace um plano, vá fazendo um caminho e vai colocando essas ideias. Eu recomendo um dia para cada coisa. Mas eu tenho mais atendimentos, então coloque mais dias para aquilo. Eu não faço prazo. Eu faço só, que nem no caso da doutora, eu faço só os votos, só e tal. Beleza, então vai fazer só aquilo e você vai separar outros dias para poder fazer outras atividades que são mais pessoais. Um dia atividades mecânicas, outras mais pensantes, enfim, né? É dessa forma que é o ideal. Não, e é justamente isso. Nos últimos dias eu tinha passado por uma dificuldade muito grande em relação à gestão do tempo, porque a gente vai acumulando tarefas e eu sou muito ansiosa, né? Hoje a gente sofre muito de ansiedade. Então, o que a doutora falou, tirar da cabeça e colocar no papel, nossa, isso faz uma diferença enorme. E como fica mais rentável, como a gente consegue fazer mais coisas além daquilo que a gente achava que poderia fazer.
Esses planners eu adoro. Aí eu comprei um monte de caneta colorida, desenho, faço bem bonito, mas pronto, já não é mais nenhum compromisso, já é uma atividade diária já, para isso parecer pintar o planner. Não, e funciona muito bem. Eu acho que o planejamento é o primordial, né? Não adianta você ir assumindo compromissos, assumindo processos, se você não sabe realmente com o que você está lidando, né? É bom você ver, ter anotadinho, certinho, tudo que você precisa lidar com todos os seus prazos, com todos os seus projetos, que realmente rende muito mais, né? Eu quero mandar um grande abraço aqui para os coordenadores, o Bernardo, que está aqui, também o João Vitor, que trabalha no IEPREV com a gente, sempre dando muito apoio, né? E a todos que estão nos assistindo, um grande abraço para vocês, viu? Espero que segunda-feira que vem a Ana esteja aqui com a gente, porque eu assisto toda segunda-feira os bate-papos, eu adoro, eu sou fã. Eu também adoro. É muito bom, né? E aí, de certo, quando a Ana não ficou muito bem disposta, ela pensou, então, eu vou chamar a Bruna, porque ela já sabe como é que é o bate-papo, ela está toda segunda-feira batendo cartão. E eu quero mandar um abraço para meus amigos dos comentários ali, então. É muito bom tê-los com vocês hoje aqui também, não me abandonaram, né? Muito bom. Eu também queria mandar um beijo especial também para a Isabelle, que é minha sócia do Advogado do Futuro que está aí, a Marina também. Para quem não sabe, o Advogado do Futuro é a nossa academia que treina habilidades comportamentais em advogados. Então, quem não conhece, segue lá no nosso Instagram, é @advogado do futuro oficial. Então, a gente tem essa academia que treina habilidades comportamentais. A ideia é exatamente trazer essa visão um pouquinho diferente, né, do direito. Porque a gente faz a seguinte pergunta: se eu tirasse do advogado lei, doutrina e jurisprudência, será que todo mundo conseguiria solucionar os conflitos? Então, a ideia é a gente pensar em solucionar conflitos através das habilidades comportamentais. Então, eu chamo o pessoal para conhecer, né? Também quero mandar um beijo para o Humberto, meu sócio, no Ozon e Tomás Advogados, que é o meu coração, né? Porque é o que toma mais tempo hoje da minha vida, né? E é o que eu exerço a minha gestão jurídica todos os dias, né? Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, que tudo que eu falo é testado, aprovado ou reprovado, porque é ali que eu testo, né? Então, eu sei o que funciona e o que não funciona. Mas é normal, é a experiência que vai dizer, né? Com o tempo. E muito interessante esse projeto da doutora. Eu vou me inteirar mais, muito bacana. Isso, fiquem bem à vontade, né? E fiquem à vontade também para entrar em contato comigo, para perguntar, para a gente trocar ideia. Eu sou super aberta e adoro trocar ideias, assim. Uhum. E, doutora, eu queria te fazer mais uma pergunta. Para quem está iniciando agora, eu acho que é uma dificuldade muito grande, né? Como é que inicia um escritório? Às vezes tem colegas também, por exemplo, que nem eu, trabalho, exerço uma função pública, mas se um dia eu quiser voltar para a advocacia, como é que é o começo, assim? Como é que é o montar um escritório? Por onde que eu começo? Qual é o alinhamento que eu tenho que seguir? Bom, primeira coisa de tudo, né? A gente precisa pensar que tudo precisa ser formalizado, né? Então, a gente precisa partir do princípio que você precisa ter uma empresa legal, né? Existe a possibilidade de você hoje ter uma sociedade individual, que é composta por você apenas, ou existe a possibilidade de você ter uma sociedade, né, que é multipessoal, que você pode ter vários advogados, sócios com você. E aí, você precisa pensar na possibilidade de escolher sócios, que é um casamento. Então, também é um ponto super interessante e relevante. Super. Afinal de contas, você vai trabalhar diversos pontos no momento em que você for se unir com uma pessoa, né? Então, primeiro de tudo, você precisa decidir qual o tipo de sociedade que você vai querer. Se vai ser essa sociedade individual, né? Ou se você vai ter uma sociedade com outros advogados. E aí, a OAB, né, é o lugar em que você vai fazer o registro dessa sociedade. O registro da sociedade de advogados, ela é um pouco peculiar, porque ela não é feita na junta comercial, conforme a grande maioria das outras atividades, né? Porque a nossa atividade não é uma atividade comercial. Então, a gente precisa registrar nossa atividade na OAB e apenas na OAB. Então, é a OAB que faz o nosso registro, a partir dali a gente vai ter o nosso CNPJ, né? E vamos se enquadrar em atividade provavelmente do Simples em um primeiro momento, né? O advogado não tem atividade pelo MEI,
que é o microempresário individual, porque a OAB não nos permite essa categoria. Então, sempre a gente vai primeiro para o simples, até chegar numa margem. Então, a gente ganhar tanto dinheiro que a gente chega numa margem que a gente também não se enquadra, né, no simples mais. E aí, a partir desse momento, você vai se encaixando em coisas, em análises tributárias. Mas, ultrapassando essa formalidade, que eu acredito que é uma parte mais chata de falar, o interessante de tudo, para um advogado iniciar o seu trabalho, é pensar que quanto mais organizado ele for desde o início, menos trabalho ele vai ter ao longo da sua caminhada. Então, o ideal, como eu falei, é pensar na gestão como um todo, dividido em alguns pilares, que são pilares de tempo, pilares do financeiro, pilares também relacionados ao pilar de pessoas. Então, você tem que entender, e de uma forma que é incrível, e que até o Humberto trouxe aqui. Ele disse assim, primeiro momento, quando você for agregar pessoas ao seu time, é pensar em boas contratações. Não existe uma empresa boa se não tem boas pessoas. Porque, afinal de contas, tudo é feito de pessoas e as pessoas é que criam uma empresa. Não é uma empresa que cria pessoas e que faz pessoas. São as pessoas é que criam uma empresa. E tem um ponto que é muito importante e que nenhum advogado se dá conta, é que uma empresa que não está em crescimento está morrendo. Uma empresa que não está crescendo está caindo, está fechando. Muitos advogados simplesmente não têm controle do que ganham, do que gastam, se estão crescendo, se não estão crescendo, se do ano para cá eles aumentaram, se eles estacionaram, o que aconteceu. Ah, não, mas olha, a gente está estável. Beleza, e qual que é a estratégia que vocês traçaram a partir dali para crescer? Porque o objetivo é sempre crescer. O objetivo não é você estabilizar. O objetivo é você continuar crescendo, porque se você não está crescendo, você está morrendo. Não estou falando se você não estabilizou, está morrendo. É se você não está crescendo, você está morrendo. Não tem outra regra. Então, pensem sempre nisso. Precisa haver um controle rígido financeiro, precisa ter um cuidado em relação a isso. Ai, Thaísa, mas dá muito trabalho. Dá, mas vale cada gotinha de suor. Cada gotinha de suor, porque eu falo sempre para as minhas filhas aqui, ó, quem não é organizado corta um dobrado, e é isso, é exatamente isso. Cada pontinho da gestão é importante de você trazer, e pode ser que você precise sim contratar pessoas para te ajudar, né? E nesse momento é importante, contrate boas pessoas. Você tendo boas pessoas, você vai ter um bom negócio, você vai ter uma boa empresa e você vai estar sempre amparado por pessoas que vão te auxiliar na caminhada e fazer o teu negócio crescer cada vez mais. Ótimo, é excelente. É justamente isso. É a questão assim de ser um empreendedor, né? Não adianta, é um empresário. Então, eu quero advogar, eu quero lidar com a parte técnica, eu gosto da parte científica, mas a advocacia não é só isso, né? A advocacia é você fazer a gestão e você tem que fazer a gestão do seu escritório. Não adianta você ser um grande cientista se você não tem retorno financeiro, daqui a pouco não consegue mais advogar, não consegue dar continuidade à sua atividade. Então, não adianta, tem que estudar realmente a questão administrativa, tem que ter, né? Tem que dominar realmente todos os números e ter uma boa organização do escritório para que cresça, né? Porque como a doutora falou, imagina, se estabiliza, tá morrendo, então... E eu vejo muitos colegas falando isso, é tão normal ficar tanto tempo sem receber, porque, né, demora para sair RPV, demora para sair precatório, mas não, acho que tem que se organizar, buscar meios alternativos, cobrar, né, para a consulta, cobrar um planejamento previdenciário. Poucas pessoas fazem planejamento previdenciário e a gente necessita agora é uma fase muito importante para o planejamento e cobrar bem, né, porque é difícil fazer um planejamento previdenciário e as pessoas têm dificuldade também para precificar, né, que nem a doutora também fala muito precificação, para precificar o trabalho, né? Quanto que eu vou cobrar uma consulta, quanto que eu vou cobrar um planejamento, quanto que, enfim, isso são todas questões que têm que ser discutidas, são questões que, às vezes, até fazer uma pesquisa de mercado, né? Porque não, às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar para o colega quanto que ele cobra. Não, mas tem que perguntar, eu acho que é importante e é bom para todo mundo, né? Para ninguém cobrar realmente um valor aí que
que desqualifique o trabalho de toda a categoria, porque é toda a categoria que é desqualificada, né? Com certeza, e um ponto que você trouxe é muito importante. A gente está num momento do previdenciário que muita gente acreditou que com a vinda da reforma morreria, né? E certamente muita gente pode desistir do direito previdenciário, se ver desesperançoso, né? Porque de fato essa reforma ela tirou muita coisa, né, do segurado. Mas é um momento muito mais voltado agora para a parte consultiva. Afinal de contas, quem não se planejar provavelmente não vai ter um benefício nem próximo daquilo que esperou ser o pior, a pior possibilidade. Então a gente precisa começar a mostrar para as pessoas, né? Recentemente eu fiz uma palestra na Universidade de Ponta Grossa para futuros dentistas. E quando eu falei que todas as pessoas que recebem renda, que tem qualquer tipo de renda, até um mero vendedor da Avon, é um segurado obrigatório da Previdência Social, eles se assustaram, porque eles falaram, não, e tal, imagina. Então, as pessoas, elas não têm a mínima noção a respeito de nada. E aí, essas pessoas ficam durante anos ali e tal, recebendo renda, muitas vezes até declarando imposto de renda, né? Declaram que ganham, mas não contribuem para a Previdência. E aí, aquilo tudo se cruza, essas pessoas são pegas desprevenidas, e aí é uma confusão generalizada. Então, a gente tem que começar também a mostrar a importância do nosso trabalho, né? O valor do nosso trabalho. E mostrar que muitas vezes é melhor prevenir do que remediar. Muitas vezes é jeito de falar, porque todas as vezes, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, a gente mostrar a importância do nosso trabalho, mostrar o quanto que a gente faz sentido na vida das pessoas e o quanto que a advocacia pode estar mais presente de forma consultiva, né, de forma preventiva, do que de forma a remediar, porque as pessoas ainda veem a advocacia de forma muito a remediar, né, e a gente precisa começar a tentar mudar isso um pouquinho. Só como litígio, né? Exatamente. Só advogado quando tem o litígio já. Principalmente já foi no previdenciário, né? É só quando a aposentadoria deu errado ou do que ele queria. Quando está tudo perdido, vai atrás da advogada. Exatamente. Quero mandar um grande abraço para o doutor Roberto de Carvalho Santos, nosso presidente, está aqui acompanhando, uma grande honra, né, para a gente. E te agradecer, Beatriz, né? Já deu aqui o nosso horário. E agradecer pelos grandes ensinamentos que trouxesse para a gente. Acho que é muito rico isso para advogado. É algo que falta muito no dia a dia, é essa questão de gestão do escritório, né? Também do que a Beatriz falou, da questão da precificação. Isso falta para advogado e faz muita diferença, né? Para o profissional. Então, eu te agradeço muito. Eu quero perguntar para ti se tu tem um Instagram, rede social que a gente possa te seguir, te acompanhar nos teus projetos, né? E já se despedir da gente. Eu agradeço muito, Bruna, né? Agradeço também a Beatriz que esteve aqui, que trouxe temas muito relevantes, é sempre muito importante. Eu gosto muito sempre desse tema sobre precificação, sobre os honorários. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e a Prev sempre pode contar comigo. O meu Instagram é @Thaissa, com Y, Tayssa, Ozon, O-Z-O-N. Eu vou ver se eu consigo comentar até aqui no Face. E do Advogado do Futuro, como eu falei, é @Advogado do Futuro Oficial. E do escritório é Ozon Tomasi também. Então, eu vou colocar os 3 arrobas aqui. Quem quiser nos acompanhar, fique à vontade, pode entrar em contato comigo também pelo meu Instagram, podem ficar bem à vontade. Provavelmente eu vou comentar, vai aparecer meu Facebook também, podem entrar em contato comigo. Estou totalmente à disposição, fiquem à vontade para sempre conversar comigo quando precisarem. Obrigada, Bruna, pela oportunidade. Estamos juntas. Ana, melhora logo, fica boa. Beijo. Eu que agradeço, Thaís, eu agradeço em nome de todos, em nome do IEPREV. Quero mandar um beijo de muito amor, muita luz para a Ana. Para segunda-feira ela está aqui com a gente de novo, né? Com muita saúde e alegria que ela sempre tem. E agradecer a todos que estiveram aqui com a gente essa noite. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, em que pese a situação, né? Mas foi muito, muito gratificante para mim poder acompanhar do lado de cá. Obrigada por todos. Cuidem-se, fiquem bem, né? E uma boa noite. Tchau, uma boa semana.